Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Asteroid City, filme dirigido e escrito por Wes Anderson, que estreou no Festival de Cannes e chegou nos cinemas de praticamente todo mundo no dia 22 de junho, exceto no Brasil, porque no Brasil, por conta de todos aqueles problemas que envolvem a grade de Warner e Universal, a distribuidora deixou para o dia 10 de agosto, o que é uma vergonha em pleno 2023. Falo muito sobre isso no canal. É bem provável que esse filme vai entrar para aluguel digital em todos os outros mercados antes do lançamento dos cinemas no Brasil. Parece que a distribuidora aí nesse caso está com a cabeça lá nos anos 90 ainda. Mas enfim, pessoal, eu tive alguns problemas com French Dispatch. Foi a primeira vez, na verdade, em que um filme do Wes Anderson ele me dividiu muito na questão de gostar de todo aspecto visual. Fiz questão de pegar o livro também de French Dispatch e de depois você começar a pensar na história e ver a falta de efetividade. Infelizmente, a mesma coisa aconteceu com Asteroid City. Se assim como eu, você gosta do estilo do diretor, vai encontrar a simetria, vai encontrar aquelas composições visuais fascinantes, o humor, o sarcasmo tradicional do Wes Anderson, só que aqui nesse caso também eu tenho que ressaltar aquela coisa do evento cinematográfico que é um filme do Wes Anderson, por encontros e reencontros. Parece que cada vez mais ele colocou um desafio, né, de ampliar o elenco, então você vai ter uma facilidade muito grande para a introdução de novos colaboradores, de novas pessoas que estão trabalhando com Wes Anderson pela primeira vez, e aí quando vê um rosto conhecido, já tradicional, que aparece na história por alguns segundos apenas. E aí você vai ter, por exemplo, uma composição fascinante no deserto, com aquela cor que pega também um aspecto nostálgico, quem sabe para lidar com eventos que o Wes Anderson não presenciou na época, mas que ele cresceu ouvindo falar e que ele estava interessado em colocar para discussão em Asteroid City, com uma pequena cidade de 87 habitantes em que parece que cada pessoa tem um papel específico para fazer a roda girar e essas pessoas todas são importantes. Só que o desgaste que eu senti nessa história vem por dois motivos. O primeiro é pela falta de um protagonista, e isso está completamente articulado na forma como o Wes Anderson quer contar Asteroid City. E o outro desgaste me pareceu um tanto quanto estranho, porque ele estava lidando com paixões, teatro e cinema, de você querer a partir dessa mistura gerar um intercâmbio que me pareceu um tanto quanto frágil. Então, assim como The French Dispatch é mais um filme em que você começa a analisar os detalhes, a questão dos figurinos, da construção estética atraente e diz o seguinte, olha, esse aqui é um filme do Wes Anderson, isso aqui é uma coisa que só o Wes Anderson pode fazer, e aí eu pergunto, tá, mas e o que mais? O que me deixou desiludido é que justamente pela falta de um protagonista, aqui, pelo modo como Asteroid City é contado, a história vai se esfarelando. Você fica apenas com tópicos de interesse, tópicos que eu acho que são de muito valor para o Wes Anderson, na maneira de coisas que ele deve ter ouvido falar na sua infância, de coisas que os próprios pais dele acabavam discutindo também. Só que são temáticas atraentes com observações restritas, em que eu acredito que, mais uma vez, até mesmo para aquele fã de longa data do Wes Anderson, vai existir um desgaste. Nos anos 50, a fictícia Asteroid City recebe uma convenção de jovens cientistas que reúne estudantes e suas famílias, que acabam tendo a rotina alterada após um evento extraordinário. É até difícil formatar uma sinopse para Asteroid City quando logo na introdução você já tem uma experiência bem peculiar de que parece que está assistindo um programa de ficção científica da TV dos Estados Unidos nos anos 50, que tinha também uma espécie de apresentador, daquela pessoa que faria toda a introdução, que nesse caso é o Bryan Cranston. Aí depois a gente acompanha a vida de um dramaturgo que é interpretado pelo Edward Norton, que está escrevendo Asteroid City, e a gente também acaba observando os eventos de Asteroid City. O Wes Anderson toma a decisão de usar o 4x13 preto e branco para fixar a diferença dos segmentos, que gera um contraste absoluto com as cores nostálgicas e a dramatização da década de 1950, com vários tópicos de interesse, como a exploração espacial e a era nuclear. Em um momento eu até imaginei que o Wes Anderson ele iria criar um personagem de interesse a partir da figura de um dramaturgo, porque você está lidando com composição, né, de uma peça, de uma dramatização que acaba sendo importante, e eu fiquei com aquela expectativa e aquela coisa que você parece que está sendo direcionado para essa expectativa, né, de ter esse personagem forte que vai criar um elo forte também entre narrativas justamente para a consolidação de um vínculo, só que isso não ocorre em Asteroid City. Parece que existem estruturas fílmicas completamente diferentes, não só na formatação entre 4x3 e widescreen,
mas também no modo de pensamento e de construção de texto. E aí essas duas estruturas acabam sendo unidas no manto Wes Anderson. Porque existe um tipo de discurso que busca justamente uma tradição de escrita teatral com um próprio trabalho de composição que vira um laboratório de experimentos para o diretor. E aí ele coloca em jogo casos dos anos 50 que poderiam muito bem servir como alegorias para situações recentes. Na década de 50, especialmente com a popularização da TV nos Estados Unidos, existia toda uma paranoia compartilhada a partir de situações típicas do contexto da Guerra Fria, seja corrida espacial ou corrida armamentista. Existia toda uma percepção também de possível interferência militar em casos estranhos, avistamentos, objetos não identificados, e isso geraria também várias e várias teorias da conspiração. Eu vejo um pouco de tudo isso até de forma apaixonada em Asteroid City, mas o que sobra mesmo são alguns fragmentos, o que sobra mesmo são alguns momentos relevantes que dificilmente acabam se encaixando em uma outra história sobre um dramaturgo e também, com o peso da narração. A fotografia é assinada pelo Robert Yeoman, que é um grande parceiro do Wes Anderson, e tem algo que eu gostei muito. Ele está no deserto, eles foram para a Espanha, construíram do zero essa cidade fictícia Asteroid City, então tem toda uma composição visual muito atraente pelo posicionamento de objetos, a forma como a cidade funciona também. Para o Wes Anderson e para o Robert Yeoman, o sol ele tem uma importância ímpar, porque esse sol fortíssimo de Asteroid City ele é fundamental para você ter em conta esse olhar nostálgico que existe também até para essas situações da década de 1950. É um fator diferente. A luz natural engrandece a experiência e parece que combina com tudo, que é tudo muito bem planejado. O figurino, mais uma vez, é impecável e as composições são tão belas que parece que você quer tocar nas roupas para sentir a textura do material, que se destaca justamente pelos passeios de Anderson no deserto. Mas no fim das contas é aquela experiência visual maravilhosa, lindíssima, que é bonito mesmo de ficar atento aos detalhes, com uma história que ela vai perdendo energia, vai perdendo força, que é completamente afetada pela falta de personagens relevantes, não só por um desfile de pessoas conhecidas, mas de personagens que tenham aqui uma grande interferência direta, seja para dramaturgia, seja para dramatização. Para Asteroid City, nota 6. Estou bem curioso para ver a repercussão de Asteroid City, especialmente com fãs do Wes Anderson, para saber se vai existir esse desgaste que eu senti ou não. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!